Grande do Sul. E eu passo a palavra ao deputado líder do PSC, líder André Moura. Senhor presidente, meu caro presidente nessa sessão e nosso competente líder, deputado Jovair Arantes, meu caro Benito Gama, presidente nacional do PTB, querido amigo e que com muita competência preside esta tão grande e honrosa sigla no nosso país, ministro Almir Campelo, ministro do TCU, o presidente da fundação do PTB, Francisco Belo, Jefferson, vice-presidente da cidade de São Borja, Ronaldo Nogueira, e o deputado, nosso primeiro vice-líder do PTB, deputado Antônio Brito, da Bahia. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna para render as minhas homenagens aos 60 anos da morte de Getúlio Vargas, gaúcho de São Borja, e falecido em 54, aos 60, e também trazer e render aqui as minhas homenagens aos 69 anos de criação do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. A fundação do PTB se mistura à história de Getúlio Vargas, na medida em que ele foi seu fundador e seu maior líder. Fundação articulada pelo então ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes, que tinha como objetivo a criação de uma Assembleia Constituinte com Getúlio Vargas na presidência da República. O PTB nasceu no Rio de Janeiro, na época capital federal do país, em 45, com forte ligação com o sindicato, e sua base eleitoral era o trabalhador. O PTB formou uma forte coligação à época com o PSD, partido fundado por seguidores também de Getúlio, nas eleições de 45, quando foi eleito Eurico Gaspar Dutra. O PTB de Getúlio sempre se relacionou de forma muito estreita, muito próxima com a classe trabalhadora brasileira, e teve seu ápice maior na criação da CLT, em maio de 1943. O que é importante ressaltar aqui, meu caro deputado Jovair, nosso querido líder do PTB nesta casa, é o legado deixado por este homem, deixado por Getúlio Vargas, que mais do que político foi um empreendedor que nos deixou uma herança das mais positivas da história deste país. No lapso de tempo em que governou o país, o Brasil, Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, obra esta considerada até hoje e por ele e por nós brasileiros como um divisor de águas na economia do nosso país. Estabeleceu os institutos de aposentadoria e pensões, embrião da atual Previdência Social, e criou a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, o Conselho Nacional do Petróleo, dentre outros. Em 53, sob o slogan "O petróleo é nosso", Vargas fundou a Petrobras, empresa brasileira que muito nos orgulha, apesar da atual situação que atravessa no momento no nosso país. Na obra da modernização das Forças Armadas, nós podemos destacar aqui a criação do Ministério da Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira. Durante o governo Vargas, foi promulgado o Código Penal Brasileiro, a Lei de Conversões Penais, o Código de Processo Penal Brasileiro e a consolidação das leis do trabalho, até hoje em vigor no nosso país. Ressaltar aqui também que foi no governo Vargas que foi reconhecido o voto feminino e se instituiu o voto secreto. Mas voltando à CLT, e com a sua criação, nascia o salário mínimo e o direito a férias remuneradas, dentre outros benefícios. Em nenhum outro momento da história do nosso país houve tantos avanços comparados a estes nos direitos aos trabalhadores. Prosseguindo seu governo, sempre um governo popular voltado ao trabalhador, Vargas então começa a sentir a pressão de opositores que exigiam sua renúncia, e que eles conseguiram esse feito. E em agosto, dia 24 de agosto, Vargas toma
a decisão que mudaria totalmente o rumo de sua trajetória e da própria história do país. Sozinho em seu quarto, no Palácio do Catete, todos nós conhecemos essa história, Vargas dispara contra o próprio peito. Em meio à comoção provocada pela morte... Só para concluir, senhor presidente, o PTB teria que seguir o seu caminho sem Getúlio e o fez brilhantemente, pois o partido que mais cresceu, tanto em número de votos quanto em número de filiados até 64. Com a implementação do regime militar, o PTB continuou na sua luta e ressurgiu em 79, quando então o presidente João Figueiredo restaurou o pluripartidarismo no processo de abertura. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, enquanto líder do PSC, ocupo a tribuna principalmente para poder aqui trazer o meu abraço a todos que fazem grande o PTB no nosso país, a todos que fazem grande o PTB no Congresso Nacional, em especial nesse Parlamento, na Câmara Federal, tendo parlamentares da estirpe, da qualidade, de muitos que a gente conhece aqui, exemplo do nosso líder deputado Jovaí, sempre um líder coerente, voltado para a luta dos trabalhadores, das classes dos trabalhadores e principalmente para a construção de uma sociedade mais justa, com menos desigualdade social e, acima de tudo, uma sociedade com mais oportunidades para todos. O deputado Jovaí, que faz grande PTB, o deputado Antônio Brito, o deputado Arnaldo Faria, um dos grandes parlamentares dessa casa, que muito nos orgulha, que muito nos orienta, inclusive ontem, fazer justiça na nossa luta pelas 30 horas da enfermagem. O deputado Arnaldo Faria de Sá teve um papel fundamental no encaminhamento que foi dado ontem com o presidente, o deputado Henrique Eduardo Alves. Então, este é o PTB, que faz grande esse parlamento brasileiro, mas que além de tudo, tenho certeza que, independente das questões políticas, engrandece muito a história política do nosso país. Mas parabenizar o presidente, deputado Jovaí, pelos 69 anos do PTB, mas acima de tudo parabenizar pela luta que vocês desempenham aqui para o fortalecimento e engrandecimento deste nosso país, logicamente sob a sua liderança. Forte abraço e parabéns a todos. Muito obrigado ao líder do PSC, André Moura, nosso amigo, irmão, que tem feito um brilhante trabalho nessa casa.